Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus, estamos aqui para dar continuidade ao estudo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Já vimos nas semanas anteriores a introdução e os capítulos 1 e 2. E hoje, então, nós vamos para o capítulo 3. Só relembrando, irmãos, rapidamente aquilo que nós já estudamos até aqui. Nós dissemos que essa carta, essa segunda carta aos Coríntios, que na verdade era a quarta carta que Paulo estava escrevendo àquela igreja, fez parte do esforço de Paulo em buscar entendimento com a igreja de Corinto, já que o apóstolo vinha sofrendo ali uma grande oposição por parte daquela igreja, uma crescente rebelião vinha acontecendo na igreja de Corinto por causa de falsos apóstolos, falsos mestres que tinham se infiltrado naquela igreja e estavam constantemente levantando calúnias contra Paulo, contra o caráter de Paulo, seu apostolado, a mensagem que ele pregava. Então, Paulo vinha sofrendo uma resistência muito grande por parte da igreja em Corinto. E por isso essa carta, essa segunda epístola que nós estamos estudando aqui, era mais uma tentativa que Paulo fazia de que houvesse um entendimento entre ele e aquela igreja. Paulo havia fundado a igreja em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Esse relato está lá no livro de Atos, no capítulo 18. E depois Paulo escreveu mais 3 cartas a eles e fez uma visita que tinha sido, como eu disse aqui anteriormente, irmãos, uma visita muito dolorosa, uma visita muito difícil, por causa dessa rejeição que ele vinha sofrendo. Essa carta que nós estamos estudando, a segunda epístola aos Coríntios, Paulo escreveu após ter enviado uma terceira carta, que tinha sido uma carta muito dura, conhecida pelos estudiosos, chamada pelos estudiosos como a carta severa. Paulo escreveu uma carta muito dura aos Coríntios, que seria essa terceira carta, e obteve uma resposta positiva. Tito, que tinha sido portador dessa terceira carta, voltou de Corinto com boas notícias para Paulo, dizendo a Paulo que a igreja tinha se arrependido, pelo menos se não todos, a maioria estava arrependida, tinha havido um grande quebrantamento no meio da igreja, uma grande contrição por causa daquela situação toda envolvendo o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo escreve esta segunda epístola aos Coríntios, que, como eu disse aos irmãos, é a quarta carta que ele estava escrevendo, ele escreve por 2 motivos principais. Primeiro, para demonstrar o seu contentamento, porque afinal, finalmente, ele tinha obtido uma resposta positiva da igreja. A igreja tinha se arrependido. Então, ele escreve para mostrar o seu contentamento, mas Paulo também estava ainda preocupado com uma minoria impenitente que havia lá na igreja. Uma minoria que continuava rebelde, que continuava resistindo à sua autoridade como apóstolo. E por causa dessa minoria, o objetivo dessa epístola também era defender o seu caráter, a sua vocação e o seu apostolado. Ele vem fazendo essa defesa, irmãos, desde o início da epístola, como nós vimos. Nós vimos que ele fala sobre a questão do sofrimento, porque Paulo, sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos, teve um ministério marcado pelo sofrimento, e essa era uma das críticas que os falsos apóstolos faziam a ele. Como é que ele podia ser um ministro de Deus e passar por tanto sofrimento? Como é que ele podia ser expulso? Onde ele chegava, ele era expulso, ele era rejeitado. E Paulo, então, demonstra que ele sofria, não apesar de ser apóstolo de Cristo, mas exatamente por ser um apóstolo de Cristo. E ele diz que no meio de todo o seu sofrimento, ele recebia consolo de Deus. E com esse mesmo consolo que ele recebia, ele podia consolar também aquelas demais pessoas que passavam por sofrimentos semelhantes aos dele. E ele diz também que, apesar de todo esse sofrimento, Deus sempre o conduzia em triunfo. Foi o que nós vimos aqui no último estudo, quando nós estudamos o capítulo 2. Ele diz que Deus sempre o conduzia em triunfo, que a mensagem do evangelho pregada por ele, ainda que em situações muito adversas, sempre produzia resultado, porque o evangelho é o bom perfume de Cristo.
Não é? Para aqueles que creem, é o perfume para a vida, para a salvação. E para aqueles que não creem, é o perfume para a morte. Mas a palavra de Deus sempre produz o resultado, o efeito para o qual ela é destinada, para o qual ela é encaminhada. E agora, irmãos, no capítulo 3, Paulo vai continuar fazendo essa defesa. Nós sempre temos que ter em mente, quando nós estamos estudando 2 Coríntios, que Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado, da mensagem, obrigado, irmão, da mensagem que ele prega como sendo a mensagem verdadeira do Evangelho. E ele vai fazer isso no capítulo 3. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que Paulo defende aqui o ministério da nova aliança. Esse capítulo tem 18 versículos, do versículo 1 até o versículo 6, Paulo vai falar sobre que o ministério da nova aliança é superior ao ministério da antiga aliança, e depois, dos versículos 7 ao 18, ele vai aprofundar essa comparação entre a antiga e a nova aliança, mostrando que a glória da antiga aliança era uma glória desvanecente, ou seja, uma glória que vinha desaparecendo, extinguindo, em contraste com a glória da nova aliança, que é uma glória crescente. Amém, irmãos? Está dando para acompanhar até aqui? Glória a Deus. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, vão anotando aí. Então, nós vamos ver aqui agora o capítulo 3. Vamos começar lendo, a princípio, dos versículos 1 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito bem, irmãos. Vamos então entender, a princípio, o que é que Paulo está dizendo aqui nesses 6 primeiros versículos. Ele começa aí no versículo 1 dizendo: será que estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Por que Paulo faz essa pergunta? Ele está dizendo, será que eu preciso trazer carta de recomendação para vocês, como se eu estivesse me apresentando, como se vocês não me conhecessem? Ou será que eu preciso pedir carta de recomendação de vocês? Por que Paulo diz isso? No final da sessão anterior, do capítulo 2, no versículo 17, ele diz o seguinte: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com seriedade, como homens enviados por Deus. Então, ele tinha acabado de dizer que o ministério dele não era como o ministério daqueles falsos apóstolos em Corinto. Porque aqueles falsos apóstolos, o que eles queriam era fazer negócio com a palavra de Deus, né? O que eles queriam era mercadejar a palavra de Deus. Enganar aqueles crentes em Corinto, tirar proveito deles. Ao contrário de Paulo, que não, que era um ministro fiel de Cristo, que não fazia esse tipo de negociata com a palavra de Deus, que era um servo fiel e sincero. Então, logo em seguida, quando ele começa o capítulo 3, ele fala: será que eu estou dizendo isso porque eu preciso me recomendar a vocês? Paulo sabia, ele não estava se recomendando aqui aos coríntios, né? Mas ele sabia que tudo que ele dizia podia ser mal interpretado por aqueles falsos apóstolos que estavam lá na igreja. Tudo que chegava da parte de Paulo, eles procuravam distorcer. Eles procuravam dar um jeitinho de dar uma interpretação totalmente errada para aquilo que Paulo dizia. Então, ele não está se recomendando.
Mas ele diz no versículo 2, e importante também, irmãos, antes de nós irmos para o versículo 2, eu preciso explicar algo. Por que surgiu essa necessidade na época de cartas de recomendação? Realmente havia alguns que levavam cartas de recomendação, um documento mesmo. E surgiu essa necessidade por causa de falsos mestres, de impostores. Naquela época havia aqueles andarilhos, né? Hoje nós diríamos talvez esses pregadores itinerantes, vamos dizer assim, mas naquela época havia muitos andarilhos, impostores, mestres impostores que chegavam na igreja se dizendo detentores da verdade apostólica. Por causa disso surgiu a necessidade de que alguns chegassem com uma cartinha de recomendação. E esses falsos mestres em Corinto levavam muitas vezes essas cartas. E como eles eram falsos, dizem os estudiosos que provavelmente eles forjavam essas cartas ou eles conseguiam essas cartas de recomendação de maneira inescrupulosa. Alguns podiam até mesmo receber essa carta do Sinédrio, com o intuito mesmo de causar tumulto na igreja do Senhor, na igreja cristã. Então, por isso que surge aqui essa questão das cartas de recomendação. Paulo fala, será que eu preciso dessa carta de recomendação? Aqueles falsos mestres, sim, precisavam. Mas Paulo não, porque todos sabiam quem era Paulo. Paulo tinha fundado aquela igreja, todos conheciam o trabalho dele. Então, Paulo, mas aqueles falsos mestres acusavam Paulo de não ter um documento, uma credencial, de não carregar uma carta de recomendação. Então, por isso que nós entendemos que no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não preciso de carta de recomendação. Eu não preciso de um documento como esses aí que vocês carregam. Mas se eu preciso de uma carta de recomendação, a minha carta de recomendação são vocês. É a igreja de Corinto, igreja que eu fundei. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto, o fruto do trabalho dele naquela igreja é a carta de recomendação que ele carrega. Porque quando ele chegou a Corinto, qual é a situação que ele tinha encontrado ali? Não é? Ali eram pecadores, não é? Ladrões, pessoas que viviam uma vida devassa. E depois que o evangelho chegou ali, o que aconteceu? Transformou a vida daquelas pessoas. Então, o poder do evangelho que transformou a vida daquelas pessoas era a carta de recomendação de Paulo. Então, por isso que ele está dizendo aqui, eu não estou me recomendando a vocês. Eu não preciso de uma carta de recomendação. E se eu preciso de uma carta de recomendação, a minha carta de recomendação é a vida de vocês. É isso que ele está dizendo aí no versículo 2. Vocês são a nossa carta. E vocês estão no nosso coração. Paulo demonstra aqui o afeto, o carinho que ele tem por aquela igreja. E vocês são uma carta conhecida e lida por todos. Por quê? Todos ali naquela região da Acaia sabiam que agora, ali na igreja de Corinto, havia pessoas que tinham sido transformadas pelo poder do evangelho. Então Paulo diz, vocês são a minha carta, vocês são a minha credencial. No versículo 3, irmãos, vejam aí. Ele vai fazer agora uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Vejam o que ele diz. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Por que Paulo agora, nesse versículo, faz essa comparação entre a antiga e a nova aliança? Nós precisamos entender muito bem aqui, irmãos, o contexto. Porque aqueles falsos apóstolos, falsos mestres que estavam na igreja de Corinto, eles eram judaizantes. O que significa isso? Eles estavam ali para tentar judaizar, se é que nós podemos usar essa palavra, a igreja de Corinto. Ou seja, eles chegavam e eles não diziam para que a igreja não cresça em Cristo. Não. Vocês creem em Cristo? Ótimo. Mas o que mais? Só isso? Vocês só creem em Cristo? Não, está errado. Está errado. Vocês têm que se circuncidar,
vocês têm que continuar guardando a dieta judaica, vocês têm que guardar os dias santos da lei. Então, eles queriam criar uma espécie de judaísmo cristão. Eles queriam criar uma espécie de seita, como se o sacrifício de Cristo, como se a nova aliança não fosse completa e não fosse suficiente. Por isso que Paulo aqui vai fazer esse contraste entre a antiga e a nova aliança. Porque é um contraste entre a mensagem que Paulo trazia e a mensagem que aqueles falsos mestres estavam divulgando na igreja de Corinto. Eles vinham com essa mensagem. Vocês creem em Cristo? Tudo bem, mas não é suficiente. Vocês são circuncidados? E isso para gentios, porque os corintos eram gentios. Então eles queriam judaizar aquela igreja gentil. Eles não eram judeus. Né? Os judeus, tudo bem. Paulo até concordava se judeus quisessem se circuncidar. Mas gentios se circuncidar, se já tinha crido em Cristo, a circuncisão era uma marca da aliança de Deus com o povo de Israel. E agora, na nova aliança, não existe mais circuncisão. Existe o batismo, que substitui a circuncisão. Então, Paulo não podia admitir de jeito nenhum que eles tumultuassem dessa forma o ambiente da igreja, trazendo ali para os irmãos essa ideia de que Cristo não era suficiente, de que era necessário continuar cumprindo rituais da lei judaica. Então, vejam a comparação que ele faz no versículo 3. Ele diz o seguinte: vocês são a carta de Cristo. Não é? Então, Paulo diz, vocês são uma carta de Cristo. Paulo tinha ciência de que, na verdade, ele só era um instrumento de Cristo. Quem escreve a carta é Cristo, resultado do nosso ministério. Mas ele diz, escrita, essa carta que vocês são, não é escrita com tinta, pena e tinta, né? Não, é uma carta escrita com o Espírito do Deus vivo. Então, pena e tinta, a tinta pode se apagar com o tempo. A lei que era copiada, né? A Torá era copiada em vários pergaminhos para ser colocada, para ser apresentada ao povo. Mas aquilo ali podia se apagar. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês são uma carta que não foi escrita com tinta. Vocês foram escritos, essa carta foi escrita com o Espírito do Deus vivo. É o Espírito Santo que escreveu essa carta. Não é tinta e pena. É o próprio Espírito de Deus. Não em tábuas de pedra. Paulo está se referindo aqui a quê? A lei que foi dada em tábuas de pedra, não foi? Lá no Sinai, Deus não deu a lei a Moisés e ao povo de Israel em tábuas de pedra. Paulo está falando, olha, não, vocês, não foi em tábuas de pedra que a lei foi escrita agora, mas foi em corações humanos. Então vejam, irmãos, o contraste maravilhoso entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança foi escrita, não é, em tábuas de pedra. A lei escrita foi apresentada ao povo. Já na nova aliança é o Espírito de Deus, o Espírito vivificante de Deus, que escreve no coração do crente a lei de Deus. Então é uma diferença maravilhosa. E essa era a promessa já dos profetas do Antigo Testamento. Eu quero ler só 2 versículos aqui com os irmãos, para que os irmãos possam ver. Jeremias 31, 33. Olha o que está escrito lá em Jeremias 31, versículo 33. Jeremias, capítulo 31. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Outra referência maravilhosa, Ezequiel 36, 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Olha o que diz.
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, irmãos, a promessa já era essa lá no Antigo Testamento. Antes, a lei foi apresentada para o povo, foi colocada diante do povo de uma forma externa. Mas agora, na nova aliança, a lei é escrita no coração. De forma que o crente, ele tem a tendência de obedecer ao Senhor. Aquela lei que ele odiava, agora ele ama, porque está no seu coração, é a lei de Deus. Então é uma diferença fantástica, é isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para eles. A mensagem que ele prega é a mensagem da nova aliança. Não é mais a mensagem da antiga aliança. A antiga aliança teve o seu lugar, teve o seu momento, mas foi substituída por uma nova aliança que é infinitamente superior. E ele está fazendo aqui essa comparação. No versículo 4, ele diz aí: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Paulo confia em Deus, que a mensagem que ele prega é a mensagem verdadeira do Evangelho por meio de Cristo. E no versículo 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Talvez alguém estivesse pensando, ao ler essa argumentação de Paulo, nossa, mas Paulo está se engrandecendo, Paulo está se achando o máximo, né? Ele está se exaltando, ele diz, não, de forma alguma. Nós não estamos reivindicando nada com base nos nossos próprios méritos. A nossa capacidade vem de Deus. E com que objetivo Deus capacitou o apóstolo Paulo e os ministros da nova aliança? Está aqui, olha. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Paulo está dizendo, olha, nós fomos capacitados por Deus para agora sermos ministros, servos de uma nova aliança. Aquela antiga aliança, que era baseada na letra da lei, ela foi substituída. Agora nós estamos no tempo da nova aliança em Cristo, aplicada ao crente pelo Espírito Santo, e nós somos ministros dessa nova aliança. A antiga aliança era promessa, a nova aliança é cumprimento. A antiga aliança era passageira, a nova aliança é permanente. Então Paulo está dizendo, nós somos agora ministros dessa nova aliança. E ele diz, não da letra, não é mais pela letra da lei, mas pelo Espírito que vivifica, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, esse trecho aqui, desse versículo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é um dos trechos mais mal interpretados da Bíblia. E eu posso dizer isso com tranquilidade, principalmente no meio pentecostal, porque eu estou na Assembleia de Deus há quase 30 anos, então eu posso dizer isso. Esse trecho, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele vem sendo mal interpretado durante muito tempo nas igrejas pentecostais. Felizmente, isso vem mudando um pouco. E por que isso acontece? Porque as pessoas pegam o versículo, e às vezes nem o versículo, porque aqui não é o versículo inteiro, é a parte final do versículo. As pessoas pegam um trecho, tiram do contexto e dão uma interpretação totalmente diferente. Durante muito tempo, o que as pessoas entenderam por esse versículo? Que a letra mata. Então, olha, tá vendo? Você fica estudando muito, isso faz mal para você. Isso acaba com a sua espiritualidade. Porque está escrito na Bíblia, olha, a letra mata, tá vendo? Você fica aí lendo a Bíblia demais, estudando muito, pesquisando muito. Se fizer teologia, você está acabado. Você está acabado, sua espiritualidade vai acabar. Irmãos, durante muito tempo nós ouvimos isso, eu estou mentindo? Nós ouvimos isso durante muito tempo. Mas Paulo aqui, de forma alguma, por isso que nós temos que estudar a Bíblia, irmãos, no contexto. O texto não pode ser arrancado do contexto e simplesmente ser aplicado da forma que a pessoa entende. Não, o texto precisa do contexto. Então vejam só, Paulo não está contrapondo aqui estudo e espiritualidade.
estudar e a ação sobrenatural do Espírito Santo. Ele está contrapondo lei e graça. É isso que ele está contrapondo. Quando ele diz que a letra mata, é a letra da lei, é a lei dada por Moisés. E o Espírito vivifica, é o Espírito de Deus que atua na nova aliança, no tempo da graça. É isso que ele quer dizer. No nosso meio, irmãos, eu acho tão interessante, principalmente no meio pentecostal, não vou falar de outros meios, porque o meio pentecostal, como eu disse aos irmãos, é o meio onde eu estou há muito tempo, mas no nosso meio é interessante, é muito difícil ver um pregador usando esboço. Muito difícil. Se ele usa, ele procura às vezes esconder assim, ó, sabe, meio constrangido, ou então ele dá uma olhadinha assim com o rabo de olho, ó, como se fosse uma coisa absurda ele ter um esboço. Como se o esboço fosse algo que não fosse espiritual. Vem um pregador pregar na igreja e algumas vezes ele fala assim, olha, irmãos, eu trouxe um esboço aqui, mas estava sentado ali agora há pouco, Deus mudou tudo. Aí a igreja, aleluia, glória a Deus. Porque parece que o improviso é mais espiritual do que aquilo que você preparou e estudou. Não é, irmãos. Não é. Parece que Deus é caprichoso, né? Você está lá preparando o seu esbocinho, aí só para ele falar assim para você, rasga tudo. Rasga tudo que eu vou te dar alguma coisa aqui agora. Não que Deus não possa fazer isso. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas não é mais espiritual o improviso do que aquilo que a gente prepara, porque é o Espírito Santo que age, que trabalha quando a pessoa está preparando uma mensagem. Mas no nosso meio surgiu um mito de que se Deus der na hora, assim é que é espiritual. Abre a tua boca e eu a encherei. Se eu preparar, pronto, acabou. Perdeu toda a espiritualidade. De onde nós tiramos isso? Não é verdade? Para eu vir aqui, dar esse estudo aos irmãos, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que ouvir pessoas que sabem muito mais do que eu. Que já estudaram esse texto, que sabem ler esse texto na língua original em que ela foi escrita. Por que eu vou ter que ter a pretensão de achar que eu vou abrir aqui, Deus vai me dar uma revelação aqui que não deu nunca para ninguém? Vai dar só para mim essa revelação agora. Irmãos, isso precisa mudar. Felizmente, eu louvo a Deus porque já tem mudado. Já tem mudado bastante. Mas precisa mudar, porque eu sinto que no nosso meio, o estudo ele é menosprezado. Eu digo isso, eu vejo pouquíssimos pregadores pentecostais usando o esboço. Parece que ele tem que, se ele usar um esboço, aquilo não é espiritual. E eu já vi pessoas mesmo criticando. Eu já vi pessoas falando, ah lá, está usando papel. Qual é o problema de usar o papel? Isso tem algum... desmerece a mensagem? Uma vez, irmãos, eu fui participar de um programa numa rádio e nós íamos debater o tema da maldição hereditária, coisa que não existe, os irmãos sabem, né? E eu me preparei, porque eu sabia que eu ia debater aquele tema. Na época eu separei uma reportagem excelente do jornal Mensageiro da Paz. Os irmãos se lembram desse jornal? Não sei se ainda está em circulação, mas é excelente, Jornal da Assembleia de Deus, cheio de artigos ótimos. E eu, então, separei um artigo daquele jornal que falava exatamente sobre a questão de não haver maldição hereditária. Quem está em Cristo é nova criatura, não precisa vir para a igreja fazer mais 7 sessões para ser liberto de nada. 7 dias de corrente para ser liberto de nada. E aí parece que lá na hora chamaram um irmão para participar, não sei se ele foi chamado de última hora, e aí nós começamos a debater e ele achava que existe a maldição hereditária, que o crente tem que ser liberto mesmo depois de ter aceito a Cristo. E aí eu comecei a conversar, né, a dar a minha opinião e li parte, né, eu estava lendo ali parte do artigo. E como nós estávamos na rádio, ele falou assim, a irmã está falando isso tudo aí porque está lendo. Porque está lendo, quer dizer, ele pensou o seguinte, as pessoas que estavam nos ouvindo, lógico, não estavam nos vendo ali. Então ele tinha que informar para os ouvintes da rádio que eu só estava falando aquilo porque estava lendo, como se isso fosse uma coisa terrível. E aí eu fico pensando, graças a Deus que eu estava lendo, senão eu ia estar igual a ele, pensando que maldição hereditária existe. E no final ele ainda deu o telefone
Para alguém que tivesse problema de maldição hereditária, eu pensei, ele vai fazer o que Jesus não pôde fazer na cruz, né? O irmão deu o telefone porque Jesus não pôde concluir a obra toda na cruz, completa, então tem que ligar para o irmão para ele fazer 7 sessões de descarrego para libertar o crente. Então, irmãos, infelizmente, no nosso meio, esse versículo sempre foi muito mal interpretado. Paulo está contrapondo lei e graça. Não tem nada a ver com letra, no sentido de estudo e espiritualidade. Tá? Não tem nada a ver. Então, glória a Deus, porque isso tem mudado e que mude cada vez mais. Irmãos, agora, dos versículos 7 aos 18, Paulo vai aprofundar ainda mais esse contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Sempre lembrando que ele está aqui defendendo o seu ministério da nova aliança, porque aqueles judaizantes estavam lá tentando dizer que a igreja precisava de algo além dos sacrifícios de Cristo, né? Então, os judaizantes, eles acusavam o cristianismo de ser uma religião sem glória aparente. Porque imaginem só, o judaísmo estava acostumado com uma religião muito suntuosa, na verdade. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, foi aquela glória que o povo ficou até, lembram-se, com medo da glória de Deus no Monte Sinai. O templo era algo majestoso, era tudo de ouro, eram utensílios de ouro. As vestes dos sacerdotes que o próprio Deus mandou que fossem feitas daquela forma. Então, a religião do Antigo Testamento era uma religião que tinha muita aparência, que era muito suntuosa. Então, aqueles judaizantes, eles diziam o seguinte: o cristianismo é só isso? Esse povo aí reunido nessa igreja, né, cantando uns hinos, né, ouvindo aí alguém falar, é só isso? Nossa, mas o judaísmo é muito mais poderoso, o templo, o sacerdote, as roupas. Então, eles acusavam o cristianismo de ser uma religião muito simples e sem toda aquela pompa e circunstância. Por isso que Paulo aqui, ele compara o ministério de Moisés, que mediou a antiga aliança, com o ministério dele, Paulo, que agora era um ministro da nova aliança. E qual é o ponto de comparação que Paulo vai usar aqui? Ele vai usar justamente aquela glória desvanecente, que eu já disse para os irmãos que desvanecente é aquilo que está se extinguindo, aquilo que está desaparecendo. Então, ele vai usar a glória desvanecente que brilhava no rosto de Moisés e a glória crescente que é refletida no rosto dos crentes da nova aliança. Então, com isso, Paulo quer mostrar o quê? O contraste entre o caráter temporário e insatisfatório daquela antiga aliança e o caráter permanente e eficaz da nova aliança. Para os irmãos entenderem melhor, vamos ler o texto no qual ele vai se basear aqui para fazer esse contraste, que está lá em Êxodo 34, de 29 a 35. Êxodo capítulo 34, dos versículos 29 ao 35. Vejam o que está escrito aí, irmãos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 3. Moisés ia para a presença do Senhor, o rosto dele ficava resplandecente por causa do contato ali, né, com o Senhor. Então, quando ele voltava para falar com o povo, ele cobria o rosto com um véu,
para que o povo não visse o rosto dele resplandecente. Quando ele voltava para a presença do Senhor, ele tirava o véu novamente. Então, é sobre isso, com esse texto em mente, nós vamos ler agora o que Paulo fala aqui, a interpretação que Paulo dá a esse episódio em 2 Coríntios 3, de 7 a 18. Vamos ler então, irmãos, de 7 a 18 agora. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, vejam só, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, queridos, Paulo compara e agora ele aprofunda esse contraste entre a antiga e a nova aliança, mostrando que aquela glória da antiga aliança, na verdade, era uma glória que vinha se extinguindo. Vamos aqui versículos por versículo para os irmãos verem. Então, no versículo 6, que nós já comentamos, ele fala aí sobre o conteúdo da nova aliança, que era o conteúdo das duas alianças, né? A letra da lei, que era o que marcava a antiga aliança, e o Espírito, que é o que marca a nova aliança, que escreve no coração dos crentes a lei de Deus. Agora, dos versículos 7 ao 9, Paulo falou da finalidade da antiga aliança e da finalidade da nova aliança. Olhem o que ele diz aí. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ministério que trouxe a morte, ele está falando o quê? Da lei. E por que a lei trouxe a morte? Porque ela era ruim? Não. Paulo já disse, quando nós estudamos a epístola aos Romanos, nós vimos isso. Paulo já disse lá em Romanos 7 que a lei era santa, justa e boa. O problema estava na lei? De jeito nenhum. O problema está na pecaminosidade humana. A lei é colocada diante do homem, a lei é perfeita, a lei de Deus é maravilhosa, mas o homem não consegue viver de acordo com essa lei. E como ele não cumpre essa lei, ele se condena por não conseguir cumprir a lei de Deus. Então a lei, ela só ressalta o pecado, mas ela não condenado pela lei. E se ele não cumpre a lei, qual é o fim? É a morte. Então, a lei é o ministério que trouxe a morte aqui. Foi gravado com letras em pedras, como nós já vimos, né, nas pedras que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai. Mas esse ministério, ou seja, esse ministério que trouxe a morte, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então vejam, Paulo está dizendo, esse ministério que tinha como finalidade trazer a morte, apontar o pecado e trazer a morte, ele veio com uma glória muito grande.
A glória de Deus se manifestou no Sinai quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, né? Mas essa glória, esse resplendor que aparecia no rosto de Moisés, olha o que Paulo diz aqui, ele já era algo desvanecente, já estava se extinguindo. E aí ele pergunta, será que se esse ministério que veio para trazer a morte, que era glorioso, será que o ministério do Espírito ainda não será muito mais glorioso? Porque o ministério do Espírito, ele trouxe o quê? Olha só, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então, a lei trouxe condenação e veio com manifestação de glória. Agora, você imagina o ministério do Espírito que traz justificação, quanto maior glória não virá com esse ministério do Espírito. Se aquele que trouxe morte tinha glória, Paulo está dizendo, imagina esse. Isso lembrando sempre que aqueles judaizantes acusavam o evangelho de ser muito simples, comparando com a pompa da religião do Antigo Testamento. Paulo está dizendo, a glória é muito maior. Porque esse ministério trouxe justificação. Então, a glória é muito maior. Depois aí dos versículos 10 ao 13, irmãos, ele vai explicar aquele finalzinho do versículo 7. Olha só. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. O que outrora foi glorioso? A antiga aliança. Teve a sua glória, teve o seu tempo. Mas agora surgiu algo muito superior. Agora surgiu uma glória muito superior, que é a glória da nova aliança. Então, e essa glória é insuperável, ou seja, não tem nada melhor do que isso. Não vai vir nada depois melhor do que Cristo, melhor do que o Evangelho. Essa glória é insuperável. Então, a glória da antiga aliança passou. Agora surgiu um novo tempo. Versículo 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Ou seja, se aquilo que era passageiro tinha glória, imagina aquilo que é permanente, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Mais uma vez, Paulo reafirma aqui a sua confiança em Deus. A sua confiança na mensagem que ele prega. Ele tem certeza que a mensagem do Evangelho é aquela que ele prega, que é a mensagem verdadeira, a mensagem do Cristo ressurreto. Ele não tem dúvida disso. Ele diz, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Vejam o que ele vai dizer agora. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Paulo aqui está dando uma nova interpretação, vejam só, lá para aquele texto do Antigo Testamento. Ele tinha autoridade para isso, porque ele era apóstolo. Como apóstolo, ele podia interpretar os textos do Antigo Testamento, né, com autoridade. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, Moisés não tampava o rosto. Quando ele tampava o rosto, não era para não ofuscar o povo com a glória que era muito grande. Era para que o povo não percebesse que a glória estava já se desvanecendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ó. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, era glorioso aquele ministério, mas era uma glória que não era permanente, ela estava se desvanecendo. E quando Moisés tampava o rosto, era para que o povo não percebesse isso. Agora vejam, irmãos, na verdade, versículo 14, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ou seja, os judeus continuavam nas sinagogas, continuavam lendo todos os sábados a lei de Deus, continuavam lendo os escritos de Moisés, mas eles não entendiam, eles não viam o evangelho ali, eles não viam Cristo ali, porque tinha um véu cobrindo o entendimento deles.
Eles não conseguiam fazer nenhuma relação do texto que eles estavam lendo com a realidade de Cristo, com a realidade do Evangelho, com a realidade da nova aliança. E aí Paulo explica que somente em Cristo ele é removido. Esse véu só é removido em Cristo. Quando a pessoa crê em Cristo. E aí no versículo 16 ele repete: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Isso aconteceu, irmãos, com o próprio apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Não era um homem conhecedor da lei? Nós não estudamos já que Paulo conhecia muito a lei de Moisés, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele sabia tudo. E quando ele viu o início do cristianismo, ele lia a lei e ele achava que ele tinha que matar os cristãos. Porque os cristãos eram uns hereges que estavam contra a lei de Deus. Só que um dia, o véu caiu. Quando o véu caiu, Paulo pegou o mesmo texto que ele estava cansado de ler. Ele falou: meu Deus, é Cristo. Ele leu Isaías, viu Cristo. Ele leu Oséias, viu Cristo. Ele leu Gênesis, viu Cristo. Porque o véu tinha caído, irmãos. O véu tinha caído. Quanta gente pega a Bíblia e lê. Tem gente que lê a Bíblia toda. Eu já ouvi gente falando: eu já li a Bíblia toda, eu não achei nada demais. Não encontrei nada. Eu já li João 3,16 500 vezes, para mim não diz nada. É porque o véu ainda está sobre o rosto. Esse véu só cai em Cristo. Quando a pessoa crê, irmãos, é tão maravilhoso. Eu sempre digo isso, a minha mãe se converteu lendo João. Ninguém pregou para ela, ela recebeu um livretinho. Um livrinho, aqueles livrinhos que a gente distribui do Evangelho de João. E ela conta que ela leu todo e quando chegou no final ela estava em lágrimas. O véu caiu quando ela leu, irmãos, aquela palavra. Que coisa linda, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Infelizmente, muitos judeus leem até hoje o Antigo Testamento e eles não conseguem fazer relação nenhuma. É só quando o véu cai que a pessoa consegue ver que aquela aliança passou, que agora chegou algo muito superior, chegou a nova aliança, a aliança que é escrita pelo Espírito Santo no coração do crente. Que coisa gloriosa, irmãos, louvado seja Deus. É maravilhoso demais, mas quando alguém se converte, o véu é retirado. Versículo 17, ora o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Esse versículo também é mal interpretado, porque as pessoas acham aqui que isso aqui é um aval para que a gente faça o que quiser na hora do culto, né? Mas Paulo não está falando de culto aqui, ele está falando da liberdade que nós temos na presença do Espírito de Deus. E essa liberdade é justamente a liberdade de entender o Evangelho, né? Cada vez que nós estamos na presença do Espírito de Deus, nós somos livres e nós conseguimos enxergar o Evangelho sem esse véu. O véu caiu, nós não temos mais esse véu que encobria o nosso entendimento. Então nós somos livres na presença de Deus. E todos nós, versículo 18, que com a face descoberta, olha só, nós não colocamos mais véu nenhum, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Nós não precisamos de véu mais. Nós podemos contemplar a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é praticamente o mesmo que o escritor aos Hebreus fez ao mostrar a superioridade da nova aliança. Aqueles judaizantes que queriam introduzir aqueles costumes judaicos no meio da igreja de Corinto, Paulo está dizendo para eles, vocês têm que entender que aquilo tudo era figura. Aquilo passou, a nova aliança, agora a mensagem verdadeira é a mensagem da nova aliança. É um novo tempo. Vocês querem trocar isso e voltar para o passado? E voltar para aquilo que era sombra. Se hoje vocês já podem viver na realidade de Cristo, é basicamente a mensagem de Hebreus que Paulo está trazendo aqui. Ele está dizendo, não, agora é um novo tempo. É um novo tempo. Aquela glória, aquilo passou. Hoje é uma glória muito maior, embora vocês não possam ver.
com esses olhos carnais. Embora vocês olhem e vejam só um grupinho de crentes cantando uns hinos e lendo a palavra, ali está a glória do Senhor. Porque a glória agora está dentro do crente. Por isso que Ageu, vocês se lembram, irmãos, eu acho tão maravilhoso esse texto, quando o povo voltou do cativeiro, e aí eles começaram a construir um novo templo, e lançaram lá os alicerces, e aí muitos se alegraram, mas uma grande parte chorou, eles choravam muito, porque eles estavam comparando aquele templo ali com o templo de Salomão. E quando eles viram a simplicidade daquele templo, eles ficaram desolados. Eles falaram, meu Deus, nós tínhamos um templo tão suntuoso, agora o templo é isso aqui, pequenininho, olha, tão, sem graça diante daquele templo. Aí veio a palavra de Ageu dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe o que significa isso? Não fiquem olhando para esse templo construído por mão de homem, não. Porque a glória da segunda casa vai ser muito maior. O Espírito de Deus vai vir, vai habitar no crente. Jesus Cristo vai vir, vai habitar no crente. Isso que é a glória da segunda casa, irmãos. Então Paulo está dizendo, olha, é algo muito superior. E vocês estão aí perdendo tempo com essa mensagem falsa. Vocês estão aí dando atenção a esses judaizantes que querem tumultuar o ambiente da igreja do Senhor. E, irmãos, hoje ainda acontece isso. Nós estamos no século 21. Mais de 2000 anos depois de Cristo, mais de 2000 anos que Paulo teve que lutar para combater esses judaizantes. E hoje ainda, algumas igrejas aí estão querendo restaurar a glória da antiga aliança. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende crente colocar aquela roupa sacerdotal, entendeu? Entrar com arca dentro da igreja, tocar chofar dentro da igreja. Como é que a gente entende isso? São pessoas que estão com véu, que não entenderam ainda a glória da nova aliança, que acham que essas coisas são imponentes, aqueles templos suntuosos, a arca entrando na igreja. Irmão, o cristianismo não tem nada disso. O cristianismo é simples. O cristianismo é isso aqui, ó. É o crente sendo transformado de glória em glória, se tornando cada vez mais parecido com o Senhor. Essa que é a glória do cristianismo. O apóstolo Paulo está falando aqui do processo de santificação que acontece no crente. Essa é a glória do cristianismo. É que quando alguém crê em Cristo, essa pessoa vai sendo transformada. Cristo, ele é a glória de Deus. E nós somos participantes dessa glória. E nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Até que um dia ele virá e o nosso corpo, então, vai ser totalmente transformado num corpo glorioso. Essa é a glória do cristianismo, irmãos. Essa é a glória do cristianismo. Não é mais templo suntuoso, não é arca entrando na igreja, não é roupa especial, não é nada disso. É o Espírito de Deus que vivifica o crente. Que vivifica o crente. Então, queridos, Paulo faz isso, ele mostra a superioridade e a palavra dele serve hoje para essas igrejas que querem restaurar rituais do judaísmo. O cristianismo não é uma religião de aparência. O nosso culto é simples. Nosso culto, os crentes podem se reunir aqui nessa congregação, na casa, de um de nós, e ali nós vamos cultuar o Senhor. O cristianismo é assim, não é uma religião de aparência. A beleza do cristianismo está em que o crente é habitação, é morada de Deus. E que de glória em glória nós vamos sendo transformados. E como disse Ageu, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos, tem alguma pergunta, irmãos? Não? Louvado seja Deus. Então, na próxima quarta-feira, irmãos, nós vamos estudar o capítulo 4, onde o apóstolo Paulo vai continuar falando desse ministério glorioso, que é o ministério da nova aliança. Amém?